Olha o close de hoje aqui com a gente. Teodoro Cochrane. Ai, amo, fino. Muito obrigada, te amo, você sabe. Ator, diretor de arte, design de produto. Ele já emprestou seu talento para a TV e para o cinema. Ele praticamente nasceu dentro de um estúdio de televisão, então não tinha como ser diferente, né? Esse sorriso maravilhoso, essa voz incrível, esse homem que tu é, esse amigo, essa família, obrigada. Obrigado, Will, gente! Ai, que apresentação maravilhosa! Tinha que ser de Gianni Bertoni, essa top model internacional que eu já era fã antes de conhecer, quando ela fazia… Lembro de matéria no SPTV, eu acho. Pode ser. Não sei, porque eu nem vejo TV aberta. No SPTV, na Globo, que era você fazendo matéria Sim. de quando você tava… Video show. Video show, que você tinha feito todos os desfiles do Fashion Week, eu já achava… Fantástico, talvez. Gente, sei lá. é fantástico, é video bombei show. uma época aí. Bombou, maravilhosa. E a gente já tivemos algumas histórias juntos, Sim. né? A gente teve uma viagem intensa em Jericoacoara. Que lugar… Pô, tem de novo, né? Podia. Aquela viagem foi Jerry for maravilhosa. Friends. Jerry for Friends, Essenza, não era? Nossa, que lugar lindo. Lindo aquele lugar. Era né, lindo. absurdo. A gente… Eu não tô mais com a mesma pessoa, né? Que eu tava naquela época, né? Amor, eu também. Eu mudei já umas 3 vezes. De lá pra cá? De pessoas que estavam comigo. Jura? É porque assim, a gente… calma. Tá vendo? Olha aí, ó, tá vendo? Porque assim, a gente aprende uma coisa na vida. O primeiro, eu fiquei um tempo muito longo. O segundo, a gente diminuiu um pouco. O último foram 2 meses. Só, olha, pra quem tá meio perdido, a gente tá falando de casamento, de namoro, de relacionamento. Eu acho que eu fui ficando muito difícil. A gente vai ficando um pouco mais Ou a gente vai ficando mais intensa, tipo, vamos ver realmente o que dá ou não dá. Não sei o que acontece. A gente tem um probleminha, eu preciso ir na terapia, eu acho. Você não tá indo na terapia? Agora não mais. Gente, eu vou Eu falar preciso ganhar um dinheirinho Nossa. agora, depois da pandemia, então eu tô meio que focando no trabalho. Então tudo bem se eu não tenho alguém do meu lado. Depois eu vou resolver essa história. Agora você tá solteira? Tô solteira. Você tá solteira? Eu também tô solteira, gente! Bora, vamos sair! Vamos! Hoje tem uma festa, vamos? Que festa, gata? Que festa, olha que Depois festeira, me vamos, conta bora. já. Ai, meu Deus, Bora. essa vida. Não, Vamos, falando sério, Não, vamos? Bora. Tá bom. E a Mas gente pode ir mascarado e tal, não sei o que. Bora! Ah, entendi. Mas eu tenho uma relação meio louca, assim, com essa solteirice. Eu fiquei agora… Também emendei depois que a gente teve essa viagem que você tava no seu casamento longo, eu tava no namoro longuinho, a gente separou. Depois eu tive mais um casamento, mais outro casamento. Eu também caso. Eu caso, vou morar gente. junto. Por que o povo zoa de mim? Faz, gente, eu amo. Eu gosto de viver, de sentir. Não tem intensidade. Qual que é o seu signo? Câncer. Câncer. Eu sofri. Eu comi pão que já amassou com canceriano, viu? Pelo amor gente, de signo, Deus. todos os programas, todo mundo fala de signo, eu nunca sei do signo. Eu sou escorpião, gente. Mas você é manipuladora emocional? Eu sou sofredora, né? É, sofredora. Mas câncer… Você sabe acidente, Lua? Câncer. Lua, não sei. Gente, é câncer com câncer, é manipuladora, mas O que é bem. manipuladora? Manipuladora, que é do tipo assim… Nossa, Teodoro, que legal que você fez isso comigo. Não, eu não sou assim. Não é? Zero. Você fala, então, gente, é isso. A pessoa já quis calhar uma regra aqui de signo. Não, já… eu não sou assim, sabe por quê? Porque eu já me fudi muito assim. Então, eu mudei, entendeu? Entendi. Não tenho mais essa… eu não deixo me dominar essas coisas, eu sou mais prática agora, eu acho. Mas eu fiquei feliz. Fiquei feliz, não, imagina. Fiquei feliz que você tá solteira, eu tô feliz. não. Você tá feliz, você tá plena, é isso, né? Mas você tem que se amar primeiro e… Bom, enfim, vamos falar de você. Vamos falar. Se vocês quiserem saber sobre a nossa relação íntima… Próximo programa. Exatamente. Meu amor, me conta um pouquinho de você. É um orgulho ter você aqui comigo, mas como tua vida, tua carreira começou? Olha, minha carreira… gente, é uma carreira tão plural que você para pra pensar aonde começou. Não, mas começou assim. Vamos falar de trabalho de ator. Você começou como ator. Como ator. Eu acabei o colégio… E aí, na época do colégio, já fiz um drama. Na verdade, não comecei como ator, comecei como diretor, que não foi diretor. Meu irmão morava nos Estados Unidos. Aí, eu ia morar com ele pra fazer faculdade de cinema em Los Angeles. Que hoje em dia até falo, puta, devia ter feito, né? Se eu Nossa, soubesse… que incrível. Meu sonho é fazer cinema. Ai, maravilhoso. Pois é, mas aí que eu não fiz. O que aconteceu? Eu fui pra Los Angeles, fiz 6 meses de cinema. E lá tive uma namorada, na época eu pegava mulher, eu tive uma namorada, a Fernanda de Dourados, e tive 2 amigos que eram um da Suécia, outro da Suíça.
E a minha interação acabava sendo mais com eles. Eu não me dava bem com o esquema de Los Angeles. Eu falava que se fosse para os Estados Unidos, eu preferia ter ido para Nova York, para um lugar mais agitado. Que São não... Francisco, sei lá. E aí eu fiquei com a sensação, Los Angeles era meio paradão, mas meu irmão se dava bem lá. Me deprimi. Não, isso que eu fiz todo um drama. Me avisei pra todos os meus amigos, pra minha família. Eu vou embora, depois não volto nunca mais, não quero mais saber do Brasil. 6 meses depois, estava de volta. E aí, quando eu tava fazendo o curso de cinema, eu descobri que o que mais me estimulava artisticamente era o trabalho dos atores. Eu vi muito filme, eu já falava inglês, mas eu ficava em 3 sessões de cinema por dia, saía de uma sala para outra lá, pra ter uma imersão mesmo com a arte cinematográfica. E aí eu enlouqueci. E aí eu enlouqueci mais descobri que o que mais me chamava era a expressão do ator. Falei, vou voltar. Olha que burro. Anos 90, né? Pessoa velha, entrega a idade. Mas eu pensei, eu vou para o Brasil aprender a atuar na minha língua, no meu raciocínio, etc. e tal. E fui fazer Antunes Filho, grandíssimo diretor, que Deus o tenha, um dos grandes diretores do Brasil, que tinha um método dele que chamava naturalismo, que era que nada mais é hoje em dia a coisa mais contemporânea possível, que é o que todo mundo tenta fazer e se adapta na internet, que é nós sermos o mais natural possível, o naturalismo que não é o naturalismo banal que você procura na novela, assim, mas é um naturalismo que é você ser e estar em cena real, na inteireza. E eu comecei a fazer curso com ele, entrei numa depressão profunda na época, porque eu tinha 18 para 19 anos, nunca tinha feito teatro, e aí eu comecei a entender essa pesquisa interna de como você tem que ser, de como lidar com os seus próprios demônios, e se avaliar, e nada estava bom nunca, uma autocrítica absurda. Eu, em paralelo a isso, nessa época, eu era modelo da Ford Model. Você também foi da Ford, Eu né? sou da Ford. Você é da Ford? Ah, gente, olha só, mas que aí é uma que deu certo. Nossos caminhos se cruzam sempre. E aí eu fui lá modelo, que era em paralelo a isso, tinha assim, toda essa mesma época, minha mãe começou a sair com o Gianni. E o Gianni era modelo, tinha voltado de Milão. E o Gianni ele estava desistindo da carreira de modelo, que ele tinha acho que 20. Gianni, amo. Tinha 26, 27 anos, e aí eu achei que era uma profissão legal e não sei o quê. Aí fui pra Ford, a Ford me aceitou, eu fiquei 1 ano lá, acabou com a minha autoestima. Não tenho, gente, ó. Era um outro mercado também, amor. Era. O Gianni saiu. Era um outro mercado, entendeu? Eram trabalhos para homem. Não tinha tantos trabalhos para homem. Era uma carreira meio frustrante mesmo para homem. Era muito frustrante. E na época que eu peguei... Gente, tá tudo caótico. Aqui eu tô falando, ela me pergunta uma coisa, começou a carreira, mas é isso. Tudo bem falar desse jeito? Amor, óbvio. Aí eu comecei a fazer os castings, a fazer dieta, a fazer exercício. Dieta? Dieta pra ficar forte, entendeu? Tá. Porque tinha um negócio de homem musculoso. Era isso. Naquela época era ou você era Zulu. Tipo, Zulu. O Zulu era o maior de todos, que tinha que ser um cara muito saradão, gostosão, definido. E tinha uma onda entrando naquela época que eram uns modelos com umas caras meio pequenininha, meio cara de bancário, que a gente falava na época. É horrível, pode ser cancelado por isso. Não é nada disso, não é cara de bancário. Mas era uma cara mais... Criança. Uma cara de criança. Falei errado. Uma cara meio infantil. E eu sempre tive esse carão, um bocão, não sei o quê. Eu até acho que hoje, se eu fosse jovem... uma cara delicada. Delicada. Era muito delicada na época. Desculpa, eu falei errado até. Era isso, mas eram feições delicadas. Ou era aquele homão mais velho... fortão. Então eu não me encaixava. E tinha também uma coisa que hoje em dia eu sinto, por mais que ainda seja uma longa trajetória a ser desenvolvida, eu já tinha naquela época um jeito de fotografar e de me colocar que era um pouco mais andrógeno. E na época não rolava. Na época era muito homofóbico. Ainda é um pouco homofóbico. Tem muito modelo gay agora fazendo Fashion Week, mas é só Fashion Week. Porque, tipo, se vai pra Milão hoje em dia, o meu ex é modelo, ele sofria. Porque lá em Milão, tipo, você vai no casting, se você dá qualquer pinta, eles já não gostam. E pode ser marca de estilistas, gays, etc. e tal. Existe esse mercado que exige muito difícil. E naquela época era pior. Então, tipo, você não podia ser gay. Eu tava me descobrindo ainda. Fiquei mais ainda
travado, então acho que não rolava. Eu lembro dos produtores de cast falar, não, Teodoro, você tem que ter uma atitude um pouco mais... Não era, eles não falavam máscula, mas era uma coisa menos andrógena. Era querendo dizer, não dá tanta pinta. E aí, acabou com a minha autoestima. Mas aí eu... Mas não era pinta, era um teu estilo, É o que meu não era um estilo. padrão, não era Não pinta. era. Eu era tipo modelo, eu já era um modelo exótico na época. Porque depois veio essa época do andrógeno, veio toda essa coisa do exótico. Exatamente. Mas, Gianni, você é dessa época. Você é tipo super padrão. Você é muito linda. Você Mas é tipo uma boneca. Mas a época do da Kate Moss, eu sofri. Ah, é? Ah, e aí? Porque era mulher magrela, Mulher não sei o magérrima. quê. E você é magérrima, mas você deve ter isso, deve ter. Ai, você tem que. Ai, gente, é tão bom falar com a Gianni, gente, vários assuntos, né? Mas você deve ter sofrido muito com. Sim, mas tive com que o ter um negócio entendimento que também você tem que tua se cabeça. reinventar e tem que ir pra um lado e uma cabeça que são momentos e fases que também E tudo você bem. era bem novinha também, né? Eu era. Você tinha Eu o ainda quê? sou. Não, você ainda é, mas eu lembro de você começou com tipo Com 13. 13, né, gata? 13. Então, tinha que ter uma cabeça Sabe o muito que eu firme. fiz nessa época do fashion? Porque antigamente ou você fazia fashion ou você fazia o comercial. Uma Isso. modelo não podia estar num catálogo num Bom Retiro e no Fashion Week. Isso. Você era banida. Então, na época que teve a época da mulher magrela e tal, não sei o quê, eu fui pro catálogo. E eu falei, gente, preciso pagar minhas contas, Claro. me desculpa, então tá bom, mas assim, eu não pago com desfile, eu não pago com Não. coisa. E aí, depois disso, também começaram a migrar, que viram que dá pra você fazer tudo, até os estilistas começaram a assinar marcas que não eram tão modernas, conceituais, que viu que não tem nada a ver. Exatamente. E eu só fazia teste pra coisa fashion, porque coisa comercial era impossível. E tipo, eles falavam, na época era legal fazer, pra dar dinheiro, você tinha que fazer Comercial de gilete, cigarro de também. cigarro, exatamente, podia fazer essas coisas. Mas eu não, era só fazia teste pra Fashion Week, campanha, que era coisa que não pagava nada. Que até hoje, né, gente? Vamos falar a verdade. A maioria das marcas paga com permuta, paga, que eu falo, gente, camiseta, calça, Eu não paletó, consigo não pagar, paga conta, entendeu? Não paga arroz e feijão, essas coisas. Mas, então, é isso. Fomos pra lá, né, Jenny? Mas aí a minha Aí você carreira... tava no modelo, você se frustrou. Tava no modelo, me frustrando. Tinha essa... aí fui pro Antunes Filho pra fazer um processo de interiorização, porque era menos o externo, de me ver por fora e me ver mais por dentro. Mas também eu tinha muitas cicatrizes de, tipo, me achar feio e me achar sem talento e que não era um bom ator. Aí eu fiz o Antunes Filho, que foi durante 6 meses, tive essa imersão. E aí acabou aquilo lá, daí eu falei, gente, eu sou péssimo modelo e eu sou péssimo ator. Porque e eu sou da turma da Bárbara Paz ainda. A Bárbara fez comigo ainda, ela começou comigo. Maravilhosa. E aí eu saí de lá e falei, gente, acho que não é essa a minha. E eu gostava muito de design, aí eu entrei numa faculdade, falei, prestar uma faculdade. Aí prestei faculdade de design de produto. Bom pra cacete, aliás, amor. Obrigado. E aí comecei a fazer o design e fiquei 1 ano fazendo design. E aí umas amigas minhas que estavam fazendo faculdade de teatro na EAD, Escola de Arte Dramática da USP, que é a mais fodona que tem aqui da América Latina, que é dificílima de entrar. Falaram, Teodoro, você tem que prestar a EAD, você tem que fazer EAD, você vai perder esse seu preconceito que você tem com o teatro. Você é um ator. Eu falei, gente, eu não quero. É um processo muito dolorido, eu não gosto. Você vai ver, você vai descobrir o prazer em fazer teatro. Não vou. Tá. Prestei. Entrei no 2º ano. Prestei 2 anos. Pensei, não, teve isso. Exatamente, já teve isso. Eu prestei o 1º ano. Pra ajudar ainda, né? Pra ajudar ainda a autoestima. Cheguei lá, que eram 1000 candidatos pra 20 vagas. São 4 fases. Você vai de 1000, aí você vai pra 1000 pra 200, pra 100, pra 50, pra entrar 20. Eu cheguei entre os 50. E aí não entrei. Porque eu não tava resolvido na minha cabeça. Ainda tinha as questões inseguras. Ainda tava nessa coisa, tem que ser bonito, ou não tem que não sei o que, nananã. Traumatizou, falei, não quero ser ator. Vou fazer só o design. Continuei trabalhando, me estudando, né? Fazendo o design de produto. Eu tenho uma mãe que me possibilitou isso, de não ter que trabalhar no meu período de formação, e me deu essa oportunidade de estudar. Aí eu fiquei estudando, me dedicando ao design. E aí passou mais 1 ano, aí uma amiga minha... Eu desencanei mesmo de teatro. Chegou a minha amiga que tinha entrado na faculdade e falou, presta de novo. Não vou prestar. Não, eu me preparei tanto, prestei, entrei. E aí eu descobri realmente o prazer, era um outro approach.
na arte de interpretar. Comecei a entender, e hoje em dia eu entendo, eu amadureci, eu não tinha maturidade suficiente para entender o método do Antunes Filho. A técnica A também. técnica dele, eu Porque não tinha naturalismo, maturidade. você tem que viver aquilo e você tem que saber separar pra não sofrer também aquilo. Exatamente. Não é difícil isso? É, e aí quando você é muito novinho, Você é não isso que eu acho sabe. uma loucura, esses processos todos, como o pessoal que vai pra Fátima Toledo, depois sai e não tem maturidade pra encontrar com essas próprias emoções, ficam perdidos depois. E eu realmente não tinha maturidade para Antunes Filho, só que aí com o teatro da EAD, fui ver vários métodos, fui tentar fazer clown, fui fazer bufão, fui fazer Brecht. Aí abriu um mundo, né, amor? Abriu um mundo. E aí me senti realizado. Foram dos anos mais, assim, felizes, assim, da minha vida. Hoje em dia eu paro pra pensar. De experimentação. Aí, durante a faculdade, eu resolvi fazer... Ah, não, porque aí eu fiz essa faculdade. Quando eu entrei na faculdade, foi tão difícil de entrar. A Ford tinha me dado um ultimato do tipo assim, Teodoro, não vai rolar pra você no Brasil se você não for pra Milão. Você tem que ir pra Milão. Rola pra você ir, não sei o que. Só que aí, assim, é trocar o certo pelo incerto. Aí, ao mesmo tempo, eu entrei na faculdade, dificílima de entrar, de graça, a USP, a melhor de todas, e aí eu vou pela possibilidade de E investir, gostou, né? e gostei, pela possibilidade de tentar... Tudo bem, eu tinha um sonho de fashion, Lógico. de ir pra Milão, tinha. Mas eu vou pra lá, gastar uma grana pra meca da Possibilidade. moda, uma possibilidade que pode ser que não role. Falei, não, quer saber? Desisto, parei. Aí fiquei mais um tempo lá na Ford, no Celebrities, que era o de atores também. E aí eu fiz depois desfiles como modelo, mas mais na performance, e eu me descobri mais nisso. E aí me libertou o teatro. E aí desencanei do modelo, fui fazendo, mergulhei no teatro. Em paralelo, fui fazendo a faculdade de design. Eu fazia de manhã design, e à noite eu fazia o teatro. E aí fui fazendo um e o outro. Eu queria sempre largar a faculdade de design. Minha mãe e meu pai falavam, não vai parar, porque você precisa Tem a sua faculdade ter o seu ali. plano B e tererarará. E aí eu, na época, falava, não, eu descobri minha verdadeira vocação, eu sou muito intenso, essa coisa de escorpião, eu preciso, né? Não, faça que você vai ter uma garantia na vida. E eles foram sábios. Eu fui... Amor, óbvio, né? Óbvio. Porque hoje em dia é o que... Por exemplo, faz 3 anos que eu fiz a última novela, que foi O Sétimo Guardião, que me deram um salário. De lá pra cá, gente, é o meu canal, o Tete a Tel, que eu tenho interpretado, que a gente tem produzido, investido, indo atrás. E o que me dá grana são os figurinos que eu faço como designer formado, que a minha formação possibilitou eu desenhar roupa, que eu não desenho só móvel, eu desenho roupa, e me dá uma garantia. Então, esses anos, o que me sustentou foi o figurino, entendeu? E aí o DJ também, que eu faço de vez em quando. Mas então me deu uma liberdade para não ficar só dependendo da profissão de ator. Mas aí você queria saber de como eu comecei, mas foi isso. Então eu comecei aí, depois eu fui fazer, durante a faculdade eu fiz teste para Sandy Júnior, aí fiz o primeiro papel na TV. Lembra do Sandy Júnior? Eu fazia o DJ Magrão, que era uma participação específica, que era um DJ que era apaixonado pela personagem da Bruna Ted, que as pessoas achavam que era um psicopata, e no fim era um doce, só era meio estranhinho. Foi a primeira vez que você trabalhou na TV Foi a como ator? primeira vez que eu trabalhei, e aí foram, foi uma semana de diárias. E depois eu entrei na Casa Sete Mulheres, que foi o meu primeiro grande trabalho, que foi há 20 anos, gente. Estamos fazendo 20 anos de Casa Sete Mulheres agora. Não sei o que acontece, que passa muito rápido ultimamente, Ai, né, nossa amor? senhora. Tá tão claro tudo na minha mente, algumas coisas. Uma loucura. E aí, de lá pra cá, eu tava terminando ainda, e eu ansioso, eu falava, não, agora eu fiz Casa Sete Mulheres, um sucesso, Jaime Monjardim, Camila Morgado, Mariana Você foi Ximenes. muito bom ali, você foi muito foda. Não, eu tenho muito orgulho por esse trabalho. Eu tenho amigos que, até hoje, quando a gente se encontra, foi uma família, que a gente ficou 6 meses morando no Rio Grande do Sul, em Uruguaiana, em Cambará do Sul, em Pelotas, Porto Alegre. E toda vez que eu encontro... Olha quem era, gente. Era um elenco muito surreal. Os primos eram 4 primos. Era eu, o Dado Dolabella, o Bruno Galhaço e o Rodrigo Faro. Éramos nós 4. Mentira! Sim! E aí as primas eram a Mariana Ximenes, a Camila Morgado e a Daniela Escobar, que na época era mulher do Jaime Monjardim, que hoje em dia mora nos Estados Unidos, uma baita atriz. E ainda tinha o Thiago Fragoso, a Juliana Paz, aí o Thiago Lacerda, a Giovanna Antonelli. Era um baita elenco. E são pessoas que a gente se encontra até hoje. E é como se fosse amigo de colégio,
A gente tem um carinho, a gente pode não se ver há 10 anos, mas a gente tem uma união muito forte. Foi um trabalho muito lindo de se fazer, foi uma imersão muito intensa na cultura gaúcha. E os gaúchos são muito patriotas Sim. e a gente toda vez que, que aparece qualquer coisa da Casa das Sete Mulheres na televisão, qualquer reprise, que já reprisou várias vezes, eu recebo uma enxurrada de mensagens, o povo fala, eu amo o Pedro, que era o nome do meu personagem, era o Pedro da Silva Santos. E as pessoas têm muito carinho. Só que aí, quando eu tava fazendo, então, naquele baita sucesso, falou, bom, agora a Globo me chamou, vou ser contratado. Naquela época, né, que agora a gente tá nesse momento de todo mundo sendo mandado embora e tendo mais independência com os streamers, etc e tal. Eu falava, agora eu vou ficar contratado por a Globo, vou largar a EAD da minha família. Não faça isso, espera, não sei o quê. Foram sábios, porque eu não emendei um trabalho no outro, meu contrato acabou. Eu ganhava muito pouco na Globo, porque também teve essa coisa de você inexperiente com. E é uma vitrine também, né? É Pra uma você vitrine, conseguir, é. sim, Mas tudo. aí eles negociaram comigo na época e falaram: vai ser bom pra você, você vai fazer. Por obra. Não, Eles o negociaram valor, por. o valor. Eu fui sozinho, sem agente, lá falar com o cara, cheio de sonhos. Eu falei, ai, agora vai. E ele falou: olha, você vai ganhar isso, que era o piso salarial, que era o mesmo que o povo de Malhação ganhava. E o Malhação, que eu digo, o povo que estava começando em Malhação, e era a minissérie, que é o produto mais premium, que tinha mais Sim. investimento. Eu aceitei por um cachê muito, muito Abaixo. abaixo, porque ele falou: você vai fazer baile de debutante, você vai fazer publicidade. Não era meu perfil, gente. Eu não fiz baile de debutante, mas eu acreditei. Eu acreditei que eu ia fazer, eu não fiz um bando de Eu nunca publicidade. debutei, então eu vou te chamar pro meu baile de Por debutante. favor, Pronto, por a gente realiza os favor. dois o desejo! Você não fez baile de debutante por causa do trabalho? Tá trabalhando, né? Hum. Mas debutou na Passarela da Ai, debutei no universo, Gata. loga. Debutou no Vem cá, universo. você falou muito dos seus pais. Como que é ser filho de uma das maiores jornalistas do país? Ai, Maravilhosa gente. mentora, te ajudou muito também, mas é muita pressão? É muita pressão. É muita pressão. A vida inteira, eu falo que eu aprendi a reconhecer as pessoas pelo olhar. Então, tipo, desde muito pequeno, eu via as pessoas chegando na minha mãe por uma admiração e por um deslumbramento por ela, por estar perto dela, por querer chegar perto dela. E eu via muita gente que me usava para chegar na minha mãe. E eu já Marília Gabriela, né, meu Sim, que é amor? maravilhosa e tá tudo bem. Só que era tua mãe. Só que ela é minha mãe. E aí a minha mãe contava que contava e eu me lembro, né? Porque na minha infância não tinha celular. Era papel com autógrafo. No máximo, a pessoa tinha uma máquina fotográfica de rolo. Sim. Então as pessoas paravam a gente. Então tinha um programa que eu fazia com a minha mãe sempre no fim de semana, que era quando eu tinha um dia, porque ela trabalhava para Uhum. caramba, né? Era o programa tipo, vamos no Sesc Pompeia, ou vamos Sim. na feira de. Era os programas que eu gostava de fazer com a minha mãe. Na feira de antiguidade, embaixo do MASP, umas Ai, é coisas que eu incrível fazia. aquela feira, eu amava. E eu amava fazer esse programa com ela, só que aí é um saco, porque muitas vezes eu ficava lá na função com as pessoas paradas pra ela escrever, dar autógrafo, parando, Sim. não sei o quê. E minha mãe fala que eu ficava puxando, falava, vem, vem. Daí eu falava para as pessoas, sai, sai, ela é minha, porque era o dia que eu tinha. Com a minha mãe eu não podia ter, porque as pessoas ficavam em cima dela. Mas tudo isso foi uma formação de sensibilidade, quase uma paranoia, de eu entender quando as pessoas estão comigo pelo meu valor e quando estão comigo para conseguir alguma coisa a mais que para mim não faz muito sentido, que é o quê? Qual deslumbramento é esse? Porque tá perto da minha mãe, porque vai ser minha amiga, ou porque vai ficar comigo, vai chegar de alguma forma nela. Porque você era, amor, uma criança que é sensível pra caramba, você consegue captar a alma da pessoa e isso você começou a ver muito cedo. É. Isso te trouxe pra vida também. Trouxe pra vida, mas de uma maneira muito doída. E Oh! hoje em dia eu falo assim, agora que eu tô com 43 anos, e aí eu, tipo, já passei por vários estágios da minha vida, já tomei vários tombos, várias crises, passei por vários momentos da Uhum. minha relação com a minha mãe. Meu pai morreu no ano passado, Ai, fui sinto morar. muito. Ah, é isso. É. É um processo. Obrigado. E aí eu fui morar com a minha mãe em Portugal no ano passado, passar o luto do meu pai durante 3 anos, durante 3 meses, só eu e ela, 7 dias por semana, 24 horas por dia. Fiquei montando a casa dela lá, interagindo com ela, jogando todos os meus demônios com ela. E eu percebo que, tipo, ainda tenho, e hoje eu faço terapia, eu tenho que resolver muitas questões ainda Sim. sobre isso, porque
É muito difícil pra mim. O meu irmão, o Cristiano, mora em Los Angeles. Ele trabalha ele também é apresentador, também é ator, mas ele trabalha também muito como produtor, é Uhum. formado em administração, tem um perfil mais low profile São que o duas pessoas meu. diferentes, né, amor? E eu sempre fui muito parecido fisicamente com a minha mãe, e a gente fala muito parecido, a gente pensa muito parecido, a gente convive muito tempo junto. Eu faço os figurinos dela, eu dirijo ela no programa dela agora, de volta no Gabi de Frente de novo. Eu tenho uma relação muito próxima com ela. Então, eu sou, em paralelo ao meu trabalho enquanto ator, que me deixa Uhum. conhecido, que na televisão, em novela, essas coisas, eu sou o famoso filho da Marília Gabriela durante a vida inteira. E eu tenho que me controlar, e eu tenho que entender isso, que tudo bem. Ainda bem que a minha mãe não é uma pessoa podre, é uma pessoa maravilhosa Exatamente. que me dá orgulho, que me deu muita coisa. Mas enche o saco, muitas vezes, você não ter nome, entendeu? Eu já cansei de fazer matéria, fiz matéria pra Folha, falando eu sou Teodoro, fiz matéria pra Veja, eu sou Teodoro, é o título. Que eu preciso ter um nome, uma voz, entendeu? Eu sei que as pessoas já entendem que eu tenho um background interessante, piriporó, mas a vida inteira eu acho que eu tive muitas portas abertas, mas um nível de exigência e preconceito comigo, uma vez que a porta estava aberta, muito maior do que qualquer outra pessoa, porque as pessoas já partem do princípio que, o Teodoro teve tudo de bandeja, o Teodoro é um vagabundo, o Teodoro não faz nada, ele tá lá e chega aqui. E não, eu estudo para cacete, eu sou super CDF, que também foi bom por um outro lado, porque me fez Você é querer melhor. almejar sempre a excelência para provar que eu também tenho o meu valor. Mas cansa! 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 Ai, gente, cansa demais e eu não, não sei lidar com isso muitas vezes. Há muita gente agora com o Tete a Tel, aliás, sigam, se inscrevam, compartilhem, deem seu like. O canal Tete a Tel, que eu entrevisto, que eu me reinventei nesses últimos 2 anos na internet, eu fiquei muito conhecido agora na rua pelo Tete a Tel. E eu vejo a mulherada, que 70% do meu público, 75% é de mulheres acima dos 30, e elas são muito carinhosas comigo. E elas vêm e me encontram, mas muitas vezes elas vêm falar: mas eu sou fã da sua mãe. E eu já fico assim: ai, não. Ai, que bom. Então, e eu faço umas coisas horrorosas do tipo: qual que é meu nome? Você sabe qual Ai, que é que meu nome? maravilhoso! E a minha mãe, entendi. Fala qual que é meu nome. Ai, não. Ou quando a pessoa fala: eu te conheço, eu te conheço. Você é da TV, né? Você não sei o quê. Mas Mas também te conhece por me novela e conhece. teu trabalho, amor. Mas é Mas, cruel. mas são questões. E aí a gente tem. Eu faço terapia 3 vezes por semana neste momento Que da minha delícia. vida. Ai, Todo mundo deve fazer terapia, amor. super, mas 3 vezes por semana tá difícil. Comecei semana passada a fazer essa É um nova pouco caro, terapia. é um pouco caro só. Não, esse é um pacote, a gente tá Ai, fazendo, tem maravilhoso. um Me plano de indica saúde, depois, por depois eu te favor. indico. Mas eu tô tentando resolver. É um peso da porra, sim. É maravilhoso, eu gosto, eu converso com a minha mãe é a minha melhor amiga. Agora que meu pai morreu, a gente se aproximou mais ainda do que a gente já era muito mais próximo. Ela mora do outro lado da rua. Eu moro no Ai, que número delícia. 2079, ela mora no número 2080 da mesma rua. Eu visito menos do que ela gostaria, mas eu visito bastante. Tipo, pelo menos uma vez, 2 vezes por semana, a gente almoça junto na casa dela. A gente troca muita figurinha. E eu jogo todos os meus demônios pra ela, falo todas as barbaridades. Eu falo: bem, a culpa é sua. Você é maravilhosa. Olha aqui como é que eu sou. Ai, que É delícia muito vocês difícil você compartilharem também. também isso tudo, sabia? Você também é muito próxima da sua família? Eu perdi minha mãe muito cedo, com 20. Eu lembro disso. E foi Isso tipo. pra mim foi muito difícil. Ninguém te prepara pra uma perda. Todo mundo vai perder alguém querido. Todo mundo sabe que você vai morrer. Você vai morrer um dia, eu vou morrer um dia, tua Sim. mãe, teu pai. Mas ninguém nunca te preparou pra isso. É um, Você leva nó- uma porrada. é um norte, né? Que você tem. Você tem, tipo assim, a gente imagina. E minha mãe era o meu norte. Eu viajava com a minha mãe, era minha melhor amiga. Era sua parceira, Eu ia pra super, balada né? com a minha mãe. Minha mãe era, tipo, confidente e tal. Era eu e ela no mundo, né, amor? Então, eu perdi, Jane. acabou meu chão. E aí? Amor, até hoje tô tentando achar ele, porque é uma dor que você não. Não supera. Zero. Eu falo assim, que tipo. É um processo gigante e um desprendimento de, que eu acho que a gente é egoísta pra caralho, que a gente quer pra gente. E você não agradece. Olha, eu choro, né? Mas é isso. Mas a Tem gente mais não aquela. agradece o tempo que a gente passa com essa pessoa.
Maravilhoso. Chora, Mas chora, gata. É Mas isso eu aí, não tô meu bem. amor. Tá tudo bem, é isso. Ai, chama uma Mas, astróloga. mas, não, mas faz sentido, sabe por quê? Porque a gente nasce, cresce, são os nossos referenciais. A gente perdeu o nosso referencial, dá uma sensação de solidão absurda e uma culpa absurda. Eu imagino você que já faz É um tempo que… vazio, né? É um vazio. Eu falo, eu tenho um filme que é A Toca do Coelho, que virou peça depois aqui no Brasil, que a Nicole Kidman perdia um filho. E aí eu falo, e ela fala no momento que ela… Gente, a gente tá no tete-a-tete. Era o tete-a-tete, exatamente. Gente, é tete-a-té, ó. A gente tá aqui já. Mas a gente, uma vez que a gente perde esse referencial, a gente amadurece muito. Total. Mas a gente é como se fosse um tijolo que a gente tem no bolso. Acho essa imagem muito boa. Sim. A gente tem consciência. A gente tá vivendo aqui. A gente tem momentos de felicidade, tem momentos de tristeza. Convive, né? Mas tá sempre com a gente. Você sempre vai lembrar dessa perda que você tem, desse referencial e dessa solidão que você… Não adianta, não adianta. Você pode casar, você pode conhecer vários amigos. Perder um pilar desse tipo e um referencial Não que é nem seja… perder, acabou. Acabou. Você nunca, não tem. É uma solidão. E é uma solidão que você vai sentir sempre ali. É um tijolo que tá no teu bolso pra te lembrar. Lembra, tá aqui. Eu tô vivendo, eu tô bem, eu tô pleno, não sei o quê. Mas é uma lembrança que você vai ter. Ai, É olha, a gente fazendo físico, né? terapia agora. Eu acho que é por isso agora, meu amor, que eu não perco tanto tempo nos relacionamentos, que eu sei É. como a vida é curta. E assim, ó, pá, Você e dou aproveita. valor. Aí você começa a ver, caralho, pra quê? A gente dá tanta importância pra umas merdas, a gente se desgasta tanto uma coisa que não tem significado nenhum. É isso. A gente tem que… É o exercício que a gente tem que ter diário de conseguir viver no presente, que é o maior foda. desafio de todos, é a maior filosofia zen budista, que é não pensar o que passou, não viver no futuro. Eu tenho tatuado nas minhas costas, em homenagem ao meu pai, que ele me chamava disso, saudade do futuro, que é saudade do futuro. É uma inconstância, uma ansiedade eterna. Gente, vamos conseguir viver aqui, tentar entender a beleza que é viver, todas as cicatrizes que a Ver, gente sentir. tem, ver, sentir e aproveitar, porque realmente é muito efêmero. Daqui pra ali, tchum! E aí, se você não tem essa plenitude, você se perde, você se fode, entendeu? Amor, Você… e você vê que tudo se resolve na vida depois disso. A única coisa que não se resolve é quando vai embora. Ah. O resto é resto. E você tem muito isso de… Você procura essa figura materna nas suas relações? Minha mãe tá presente o tempo inteiro. Eu também, eu sinto na minha pele, meu pai. Ai, eu já ficava se emocionando aqui, mas é verdade. Eu sinto uma coisa que eu falo assim, que eu acho que a maior herança que a gente tem é física, né? A gente Sim. continua vivendo eles, né? Total. A gente tem pedaços, literalmente, a gente tem pedaços dos nossos pais. E eu sinto a presença o tempo inteiro. Tipo, aqui, quando eu tô falando com você, eu sinto assim, ó, até me dá um arrepio, mas eu sinto que meu pai tá aqui, eu sinto que tem Sim. se é na maneira como eu me expresso, se é na troca de energia que eu tenho com você, se é Tudo. em tudo. Ele te Eles estão na formou, gente, amor. né? É. Ele te mostrou. É foda isso. Bom, vamos voltar. O negócio Vamos voltar, gente. Ai, Ai, eu tô ai. galinha, acho que eu vou precisar daquela minha aguinha ardente daqui a pouco. Agora, alguém ardente, isso que a pessoa começa Tô a brincando. fazer. Sim, eu bebo. Gente, já botei a entrevistadora pra chorar, é É. isso. Aspas, Ai, ai. aspas. Meu amor, como é ser um homem gay, ocupando espaços relevantes onde sua voz não somente é ouvida, mas também respeitada e requisitada? Olha, é um processo. E é um processo que foi muito dolorido pra mim. Eu paro pra pensar que… A gente falou da tua mãe, mamãe, a Marília Gabriela, né, gente? A gente não falou o nome Exatamente. da sua mãe. Minha mãe é Marília Gabriela, tá, gente? Meu pai é o Zeca Cochrane, Sorry. astrólogo, que Deus o tenha. Marília Gabriela. Uma hora depois, né? Marília a gente Gabriela, entendeu? Porra. Mas a gente falou, não tinha falado, a gente falou do Gianni só. A gente não falou o nome da sua do mãe, seu xará. amor. Gente, pelo amor de Deus. Mas, enfim, Mamãe, porque aí ele, na eu… verdade, quando eu vou falar meu nome, ele é minha referência. Igual o Giannichini. Igual Gianni. Gianni. Quando a pessoa não sabe falar meu nome, fala igual o Giannichini. Sabe o Giannichini? O Gianni. Juro por Deus, ele é minha referência de nome. Mas você é famosa antes dele, gata.
Você mas já ele tava foi lá na galã. Ele é pista galã, né, antes. meu amor? É galã, Galã, TV e tal. Ah. Um outro approach. É mais fácil da pessoa lembrar. É isso. Retornando à pauta, como que é ser um homem gay, ocupando espaços relevantes onde sua voz não somente é ouvida, mas também respeitada e requisitada. Ó, gente, requisitado, a gente tá querendo ser mais requisitado, assim, mas não é. Foi um processo muito dolorido. Mesmo com uma mãe esclarecida, com um pai astrólogo. Eu sou da época em que se sofria bullying e não se falava, era normal. Eu acho que ser gay está, apesar da gente ainda ser o país que mais mata LGBTQIAP+, o melhor momento para se ser gay é o presente, graças à evolução humana, porque o passado sempre foi pior. Assim como quem viveu no século passado, eu fico imaginando quem viveu nos anos 50, nos anos Deus me 60, livre. o tanto de gente que apanhou e que sofreu e que morreu pela causa, cometeu suicídio, se deprimiu. Eu passei nos anos 80, que ainda era muito punk, a gente tinha de referencial gay, o que era Da TV. Da TV era o Clodovil. E era, assim, hoje em dia, eu me sinto um orgulho. Não só o Clodovil, amor. Era, tipo, aquela estereótipo. Sim, era isso. Coisa. Mas o famoso gay era assim. Era o Clodovil, e era a Rogéria, e depois a Roberta Close. Eram esses três. E aí, tô falando de populares mesmo, entendeu? Minha mãe apresentava o TV Mulher na Rede Globo com o Clodovil. Só que naquela época, era depreciativo você ser chamado por esses nomes. Então, com 4, 5 anos, eu sempre fui uma pessoa muito expansiva, com um jeito mais histriônico, super artístico, uma criança viada. E aí, eu no colégio… Mas você não sabia o que era isso? Não sabia, e esse que é o grande problema, e é o que eu sempre faço questão de falar para os pais que têm filhos que são gays. Que é o seguinte, você poupar a sua criança ou prepará-la para o momento de interação com as pessoas na escola, porque a gente entra em contato com questões sexuais muito anteriormente aos heterossexuais. Por quê? Porque as pessoas já começam a questionar a sua orientação sexual quando você nem sabe o que é sexualidade, entendeu? Você não sabe, você não gozou, você não entrou na puberdade, você não tem atração por ninguém, você não sabe nem o que é isso. Você tem só um jeito, você é uma maneira, uma criança. E você começa precocemente a ver questões que não são para serem vistas com essa… E não devem ser questões Não também. devem ser questões, entendeu? Então são tabus que você já desde pequeno começa a falar. Ai, que você dá o rabo. Você falou, o que é dar o rabo? Entendeu? Umas coisas, tipo, terríveis. E pra não falar coisas piores. Sim. E eu no colégio, quando eu era muito pequenininho, eu era muito chamado de Clodovil. E na minha época, era horrível ser o Clodovil. Porque o Clodovil era uma bicha… E ser bicha era ruim. Eu cresci com a imagem de que ser homossexual é uma coisa… O mundo era uma coisa ruim. A Rogéria e a Roberta Close eram consideradas aberrações. Era uma coisa tipo… Elas sofriam. E aí, eu lutei a minha infância inteira, a minha adolescência, pra não ser isso. Antes mesmo de saber o que era de lidar com questões como tesão, eu já pensava assim… Não. Isso não é bom, eu tenho que trabalhar. E se as pessoas me chamavam de Clodovil, eu chorava, chegava em casa, aí me botavam pra fazer terapia. Eu já comecei a fazer terapia desde muito pequeno pra falar de questões que eu não entendia da sexualidade e não sabia, entendeu? Que loucura isso, né? Uma loucura. Você tá falando dos anos 80, mas muita gente passa isso hoje. Hoje, só que hoje em dia, pelo menos hoje em dia, existe o termo bullying. Naquela época, não. É frescura, é viadagem. É pra tomar porrada, pra você aprender a ser homem. Pra você aprender a ser homem. Lembra disso? Exatamente, eu vivi muito aprender a ser homem. Meu pai, que era um homem super… evoluído, astrólogo. O meu pai, nos anos 80… Eu lembro de uma conversa dele comigo, quando eu tava no colégio, que acho que ele queria que eu não sofresse no colégio. Óbvio. Ele pegou um papelzinho sulfite com uma caneta vermelha e uma caneta azul, lembrando da nossa querida política recente, e fez uma bolinha pra cá, vermelha, uma bolinha azul. Uma tabelinha. Pra falar, olha, nós, seres humanos, temos uma energia yin e uma energia yang. A energia yin é uma energia mais feminina, que também já é um baita do preconceito. Por que a energia feminina tem que ser uma energia yin, uma energia mais baixa, e não pode ser uma energia
Pá, alfa, É. macho alfa, eu odeio esse termo macho alfa, porque mulher também pode ser uma mulher alfa, Tem entendeu? mulher Fêmea alfa, pra entendeu? cacete. É. E aí, mas aí assim, você aprendia do tipo, você tá em desequilíbrio, meu filho. Porque você tem muita energia yin, você tem que equilibrar com a energia yang. E aquilo era horrível de ouvir, porque eu falava, eu tô errado, eu sou errado, eu estou em desequilíbrio. Então, eu no colégio, ou mesmo em casa, eu me pegava, tipo, hoje eu cruzo a perna, cruzo, sou elegantérrimo, é confortável pra mim. Mas se eu me pegava, eu já fazia assim, daí me formar, me preocupava em ficar com a perna mais assim, aí com a mão meio assim, e falando um pouco mais assim, e Ai, você vai se travando pra tentar equilibrar sendo com uma ogro. energia, sendo ogro pra tentar. Foi um horror. Aí e fui passando Que por até isso, fui sofrendo. Aquela época era difícil até para os pais também, amor, não é culpa, era uma Imagina, sociedade tosca, ainda mais no Brasil. É, tosca. exatamente, imagina. E minha mãe, que tinha amigos gays, era amiga do Ney Galvão, do Sim, Cazuza, de grandes, Ney Matogrosso, pessoas, né, relevantes da nossa cultura, que eram pessoas, gente, ídolos da comunidade, do fodas. mundo, grandes artistas, porque imagina você ficar lá, porque eu sou homem, porque era de tanga, pelado, entendeu? De Maravilhoso. barba, com maquiagem. Maravilhoso. Então, imagina que eles não tomaram de porrada na cara, mas eram pessoas que tomavam porrada. Então, os pais daquela época tinham medo que seus filhos fossem gays ou efeminados, né? E aí queriam poupar a gente, Sofressem. queriam poupar que a gente exatamente sofresse. E que hoje em dia também faz sentido, a gente rolar na rua, você tomar uma lampadada Lógico. na Avenida Paulista, você Gente, apanhar, você ser assassinado. Então é completamente legítimo. Eu perdoo o meu pai, eu teu perdoo a pai, minha família, eu perdoo a minha ele mãe. que ele não queria que você apanhasse, É amor. isso, é isso. Então eu, tipo, Infelizmente, ele pôs todas essas questões porque você podia morrer, entendeu exatamente. ou não? Exatamente. E aí e foi muito forte pra mim. Daí nesse meio, aí eu fui. Comecei a namorar com a Ana Tereza, que foi o meu grande amor, um dos grandes amores da minha vida. Namorei 3 anos com ela, fiquei com várias mulheres, até entrar na faculdade de teatro. Até entrar na faculdade de teatro com 21, Você não nem parava pra nada. pensar nesse Eu falei, assunto não, era uma depois. coisa que eu fui guardando dentro de mim. Resolvi. Eu tinha feito uma vez um troca-troca com 13 anos, mas que depois eu guardei e nunca mais. Mas não chegou a, né, era troca-troca, uma punhetinha junto, assim. Mas depois eu guardei isso pra mim e, Porque tipo, era errado. porque era o ó. Não podia, era o que eu achava o ó. Aí eu depois eu me descobri, aí comecei com 20 anos, 20 e poucos, comecei a ficar com homem. Aí realmente falei, ai, gente, que, Alívio. que alívio, mas ao mesmo tempo, que medo, que culpa, isso vai me atrapalhar. Pra você ser ator, eu já tava ser ator, você tem que ser Como hétero, atrapalhou no tá modelo, trabalhando né. modelo, você modelo não pode ser gay. E aí eu não foi. Eu fiquei segurando a minha onda, mas eu já tive. Aí comecei a ter namorado, até que aos 20. Igual quando o tempo passou, hein? Aí com Sim. 20. Não, gente, pelo amor de Deus, foi em 2015. Até 2015. Então, 2015, quando eu já tava com, sei lá, Hum. 30 e alguma coisa, 35. E aí, o 36, eu era gay, eu comecei a ter namorados, eu tive dos 20 aos 15, já tava 15 anos gay, Uhum. mas eu já tocava em boate gay como DJ, tive namorados homens, casado com homens, minha família já sabia, tava tudo bem resolvido comigo, mas eu não podia dar uma entrevista falando do meu namorado, ou falando da minha sexualidade. E tinha uma noia. E eu lembro de diretores, autores de teledramaturgia falando pra mim, Teodoro, você não pode ir a The Week. The Week é uma boate LGBT. Mentira! Não pode, você não pode dar beijo em público, você tem que segurar a onda, piriri, pororó. Então eu sempre me policiava. Não acredito que falavam Sim, isso. falavam. E aí, tipo, porque senão você não vai conseguir trabalho como ator. E é verdade, eu não consegui Ah, muitos eu trabalhos. sei. Eu sou um ator bissexto, assim, de trabalhos, principalmente de televisão. Porque são trabalhos muito específicos, eu continuo nessa coisa exótica, e aí eu não eu tentava fazer isso pra ver se eu era mais chamado. E eu não era chamado, mesmo assim, mesmo fazendo esse baita esforço com um cara que eu amava, que eu adoraria aparecer junto, dar beijo na boca, andar de mão dada, ir numa festa, E pra ele e era tudo bem. difícil também, Para o meu né? namorado era muito difícil, que também não podia, e era um drama. Só que aí o que aconteceu? Eu me separei em 2015, que eu falo, gente, 2015 faz 7 anos, mas era pré-Pablo Vittar. Pré-Paulo Gustavo se assumir gay.
ainda era… Eu sou da geração de atores em que você… ser gay… subentende-se que você não vai conseguir fazer nada mais como ator a não ser o gay caricato da programa de comédia do sábado da TV. Então, em 2015, eu fui passar um carnaval na Bahia. E aí eu tive o meu coming out. Me arrancaram do armário. Eu não saí do armário por minha vontade. Quem te arrancou? O site Ego. O saudoso site Ego. E aí, o que Thank aconteceu? O site Ego… Thank you, site Ego. O que aconteceu? Foi bom. Hoje em dia eu até acredito que tenha sido bom, mas também não sei. Não sei se eu consegui estar lá. Você só falou, eu tava… Eu tava lá, fui passar o carnaval na Bahia. Aí, um convite de um camarote, fui pra lá. Vi uns 2 casais, era um estilista e o outro era um influencer, assim, que tava surgindo a imagem de influencer em 2015. Não tinha Instagram na época, forte desse Depois jeito. me conta que era. Era Facebook, depois eu conto. E aí eu vi eles no camarote, e eles se beijando e se abraçando, daí eu falava… E eu não tava… E eu tinha parado de beber naquela época, já tinha essas coisas de não beber. Algumas vezes depois eu parei pra fazer uma desintoxicação. Aí um amigo meu, ator, chegou e falou assim: ai, Teodoro, você tá aqui no carnaval… Relaxa. Você nem é fã de música de carnaval. Você tá aqui na Bahia, você não tá tenso aí. Relaxa, bebe pelo menos hoje. Eu falei, quer saber? Vou beber. Aí eu bebi, aí comecei a ver esse casal, interagindo com eles, esses 2 casais. Eu falei, gente, quem me dera, né? Me emocionava. Eu falava, eu nunca vou poder fazer isso. Eu me separei, eu tinha acabado de me separar depois de 7 anos de casamento. Eu nunca vou poder falar, eu tô amando, essa é a pessoa que eu amo. E vocês estão aqui, que liberdade que vocês têm. A minha profissão não permite isso. Aí eu comecei a ver que eu tava muito bêbado e começou a sentir uma vibe meio gracinha ali com um dos casais. Falei, gente, pelo amor de Deus, eu vou chegar aqui, vou me atracar com um casal num camarote. Eu não assumia, vai mas ser a uma gente tava tragédia. num trisal ali, né, falei, amor? daqui a pouco eu tô com um trisal, falei, vou embora. Você também já arregaçou, né? Não, mas eu não fiz nada, não Ah. fiz nada. Aí o que aconteceu? Eu cheguei, respirei fundo, falei, vou embora. Saí do camarote, era tipo 1h30, 2 horas da manhã. Na hora que eu saí do camarote, que eu ia pra um outro camarote, que A era gente é desses? da Nova Skin, que era o da 222, que era mais tranquilo. Que a gente é desses, a gente é animado, né, Jane? E aí aí eu tava escuro, não tinha ninguém na rua, juro, não tinha ninguém na rua entre o camarote. Eu No tava, carnaval é impossível. às não, 2 para. horas da manhã, ali atrás desse camarote, era um breu absoluto, tô te falando. Aí chegou lá, na hora que eu tava saindo pra ir a pé sozinho no camarote, eu indo na rua, eu vi um cara que eu já tinha ficado no passado. E eu já tava bêbado, era lindo ele, não sei o quê. E ele chegou pra mim Oi. Eu falei, oi, como é que você tá? Ele tinha o mesmo nome, inclusive, que o meu ex-marido. Eu dei um oi nele, eu juro, foi um oi que se dá, sabe quando você dá um selo molhado? Você Oi, faz eu assim, te conheço, meu amor. abracei, falei, oi, mua, e fiz assim, mua, dei uma coisa. Na hora que eu fiz assim, mua, eu senti uma luz, assim, fez uma luz só, frum. Eu falei, ué. Eu comecei a olhar pra trás, assim, olhando pra trás, pra frente, não sei o quê. Falei, gente, eu não sou famoso. Um raio. Falei, não, sabe que é um flash? Mas eu não sou famoso o suficiente pra ter paparazzi atrás de mim. Aí eu falei, você viu? Ele falou, não percebi. Eu falei, não tinha. Eu olhei pro lado, não tinha ninguém. Eu falei, então tá, então vamos lá. Fomos para o camarote 222, ficamos lá no camarote não tinha negócio de fotógrafo, era super tranquilo, super gay-friendly, super discreto. Ficamos juntos até às 6 da manhã, nem fui pra casa dele, pro hotel dele. E eu fui pro meu, falei, a gente ia falar no dia seguinte, falou, vamos desencanar de carnaval, vamos pra Trancoso, que ele tinha um amigo que tinha um hotel em Trancoso. Aí eu falei, vamos. Aí fui dormir 6 horas da manhã. E tinha acabado de fazer uma novela que não tinha sido um personagem que tinha desenvolvido muito na época. Eu já tava meio em crise, que não tinha acabado o contrato, tava sem trabalho, não sei o quê. Fui dormir contando esses parênteses, por quê? Porque aí fui dormir 6 horas da manhã, ele foi no hotel dele, eu fui pro meu, a gente ia se encontrar depois pra ir pra Trancoso. Toca meu telefone, 8 horas da manhã. 8 horas da manhã, 2 horas depois. Você falou, puta que lopariu. Puta que lopariu. Aí pego o telefone e tá lá, 02124444000, que é o telefone genérico ou geral da Globo. Falei, ai, que legal, a Globo vai me chamar pra voltar, pra fazer uma novela, que bom. Lalalala. Atendi, feliz da vida. Daí ela, oi, tudo bom? Aqui é do site Ego. Falei, a gente queria umas aspas da foto do rapaz que você tá beijando. Eu falei, o quê? Mentira, que aquela foto? coisa. Não, tem uma foto de você. Foto? Uma foto de Nem você aqui na Bahia beijando. Aí eu falei, querida. o que você tem pra falar? Eu falei, não tenho nada pra falar. Tá, com licença, obrigado, desliguei. Aí eu fiquei desesperado e comecei a olhar meu celular. Peguei, olhei. Tinha um monte de mensagens, SMS na época. Também não era WhatsApp, 2015. 7 anos mudou muita coisa, gente. Muito SMS, Facebook. Aí as pessoas falando assim, desde amigas do colégio.
amigo, estou porque com a foto você. já tinha saído. Eu não tinha visto, eu não sabia o que tava rolando. Ah. Já tinha aí, mas amigo, eu tô aqui pra você. Você é muito forte. Daí outra, bicha, você enlouqueceu. Aí umas coisas do, pelo amor de Deus. Eu falei, o que que eu vou fazer? Aí eu fui olhar o que que era, tinham vários, mandaram um link, que era o site Ego. Tinha um beijo, gente, um beijo. Você põe lá, Teodoro Cochrane. Primeira coisa que vai aparecer até hoje é esse beijo, que é um puta beijo. E eu tava de abadá, de camarote, ele também. E tinha um pôster atrás. Imagina o Abadá, que cena maravilhosa! A gente no abadá, e aí a gente abraçando. É um puta beijo bonito, uma foto incrível. Só que parece que a gente tá dentro do camarote dando um beijo de língua. E não foi uma coisa assim. Eu falei, gente do céu. E aí fala qual que que era tá a chamada? beijando. A chamada era Teodoro Cochrane beija modelo misterioso. Ai, que delícia! E Tipo, aí- gente, é muito tipo. Como chama? Para, né? Para. Exatamente, era para. Modelo misterioso. misterioso. Aí, meu telefone não parava de tocar, virou um desespero. Daí eu liguei pra primeira pessoa que eu fui ligar. Primeiro foi pra ele, pro rapaz. Aham. O Aí ele misterioso. chegou, o Mr. M. misterioso. Eu falei, querido, acho que não vai rolar da gente ir pra Trancoso. Eu tô, tipo, desesperado. Porque aí eu chorava, deprimido. Eu falava, fudeu, acabou minha carreira. Mas não foi Não uma vou coisa que conseguir você quis nada. expor e nada, Não! fizeram pra você. Fizeram. Uma Me porrada. ninguém arrancava ninguém do armário. E aí as pessoas tinham um cuidado. Você só tinha até então os atores mais velhos, que já você não consegue Pouco. imaginar transando. Eu acho que tinha isso. Eu sou uma figura Como que que é era o negócio? jovem. Uma figura jovem, bonitão, com um cara bonitão, beijando. É mais agressivo para as pessoas dando um beijo no carnaval, porque você imagina as pessoas fazendo sexo. Quando a pessoa já é mais velha, tipo, aquele lá já tá com 70, 80, né? A tiazona, tá sempre tranquilo. Eu acho que comigo foi a primeira pessoa que era famosa e que tinha uma jovem e que fazia novela e que tava lá com um cara bonitão, assumindo, beijando de língua. E era muito agressiva aquela imagem. E aí foi um carnaval que não teve nada, nenhuma grande celebridade fazendo alguma coisa. O máximo que teve foi nenhum acontecimento. nenhum acontecimento. O máximo que teve, acho que foi a Alessandra Ambrosio, que tava bêbada e caiu do salto num trio elétrico. Era essa a notícia. E eu dando beijo nesse cara. Aí, o que foi maximizando aquilo lá, eu liguei pra minha mãe falou, meu filho, você é um homem, você se sustenta, você é um homem inteligente, eu sou muito fã tua, você fique firme e forte, eu tô aqui pra você. Eu falei, mãe, eu falo alguma coisa? Ela falou, não, uma imagem fala mais do que 1000 palavras, não fale. Hoje em dia, esse conselho eu já não acho que se aplicaria, porque hoje em dia você tem que falar sim, a gente já tá... Eu falaria do tipo, gente, é isso, sim, não interessa, não vai interferir na qualidade do meu trabalho, na qualidade do meu caráter, a minha orientação é essa. Não teria, hoje em dia acho que nem teria, né? Tipo, e aí? Tem um entendimento muito maior hoje Muito também, maior, né, e aí? É isso, eu faço isso mesmo. Tem algum problema? Não, naquela época você teria que ter uma justificativa. Naquela época, a única pessoa que tinha saído, acho que era Que era gay. Era a Tami. Era a Tami, que era a Tami ainda, era antes de Otami. E aí, o que pensou assim, eu não vou, porque tinha um site Era Ego. lésbica. Era lésbica na época, que já era aquela coisa. Aí eu cheguei e falei assim, não vou falar, porque as pessoas vão achar que eu tô querendo imprensa, eu tô querendo causar. Então ainda tinha esse policiamento, vão achar que eu tô querendo aparecer, que eu plantei o ego ali pra me fotografar. E não era, eu fiquei quieto. Fui embora, o menino era modelo, ele perdeu a capa de uma revista de fitness. Mentira! Porque a revista de fitness, que eu não vou falar o nome, mas não era, que mostra as pessoas com o corpão na entrada, na porta. Mas não era capa. misterioso? Dava pra ver quem era ele? Dava pra ver quem era ele, porque depois descobriram o nome dele. Ah. E ele perdeu a capa, porque a revista chegou e falou assim, não interessa pra gente um modelo Aí vamos falar que da faça revista, isso. porque é escroto uma revista dessa. Não vai, vou botar a... Aí eu vou falar então depois aqui, tá? Depois... E aí a revista mas você não pode botou... falar, mas eu posso falar. Você pode falar? Óbvio que eu posso, não tem nada a ver com a história. Mas aí eu ele... posso mandar a revista tomando o cu. Ele perdeu... Você Tá, acha? mas eu não quero, não sei. Aí eu chegou e botou... Não, eu posso, mas eu Perdeu. acho vocês um bosta dessa ideologia com E aí depois... recusar o negócio por causa disso. Que era tipo modelo fitness, todo saladão. Vem, neném, vem em mim então, vamos brigar. Perdeu a capa e já tinha perdido um contrato por causa daquilo lá. E eu, naquela época, falei, gato, desculpa, eu saiba que eu imagino que deve estar horrível pra você, pra mim tá horrível. TV Fama ligando pra ele, a Caras ligando pra ele, pra mim também todo mundo ligando. A Veja, São Paulo, queria fazer matéria de capa comigo por causa da história do beijo. Rolou isso. Meu Facebook virou um aplicativo de pegação que eu só recebia foto de cu e pinto. E se eu não respondesse,
as pessoas me xingavam, falavam, é porque eu não sou bonito, é porque eu não sou o Gianni. Aí voltou a boato do que o Gianni era meu namorado, por causa da minha mãe. Mentira! Aí eu achava, então era isso, tá amor. vendo? Você era viado, o Gianni também, não Que sei o que. novela! Uma novela. Eu ia na academia. Eu voltei, peguei o avião correndo. Acabou meu carnaval. Peguei o avião correndo, vim pra São Paulo. Fui só na academia. Teve isso mesmo na Teve! época, não é verdade? Teve, foi um horror. Depois eu descobri que o fotógrafo era uma fotógrafa e ganhou 15 mil reais pela foto, na época. Custou 15 mil pra me tirar Na lá do época? armário. Na época. Não era muito, mas era um valor legal. E aí eu Pô, falei, 15 porra, mil? e me ferrou na época. E aí o que aconteceu? Em paralelo, o que maximizou? O Jean Willis ficou indignado porque o Ego tinha lá, e tinha os comentários do Ego, que eram os comentários mais destrutivos, horríveis. Aí me chamavam de doente, xingavam minha mãe, xingavam o Gianni, xingavam minha família inteira. O Jean Willis pegou e subiu uma hashtag Beija Teodoro, que achava um absurdo isso, e beijou um amigo dele na boca num camarote do Rio de Janeiro. Aí, gente, e ao mesmo tempo, a Monique Evans se assumiu lésbica com uma namorada DJ que ela tinha na época e subiu o hashtag Beija Teodoro. Aí minha vida virou um inferno, porque aí começaram a repostar. Nem sabia o que, gente, eu não pelo amor de queria Deus, eu não viralizar. queria subir essa bandeira. Hoje em dia, aí tipo, saiu em todos, todo mundo repostando, todos saindo no Facebook, todos repostando o ego. Desculpa, a gente tá rindo o de uma coisa Mas trágica, não, hoje em mas- dia eu rio, e é isso. E acho que é importante mesmo. Eu falo, gente, pela nós, a gente tem que sair. Tem que assumir mesmo, mas tem que puta dar drama, representativo. amor. Puta drama. Aí virou isso, eu fiquei 15 dias em casa sem conseguir sair de casa, morrendo de medo do que ia acontecer comigo. Fui pra academia. Fui na academia, e isso é o mais horrível, Jane, porque o que aconteceu? A academia que eu vou há anos, cheguei lá, o manobrista do estacionamento não olhava na minha cara. Ah, mentira, para. Recepcionista da Ah, academia, mentira, para. recepcionista da academia, não ficava meio virando de lado, não olhava no meu, essa coisa que eu tinha desenvolvido do olho, de conhecer por Ah, causa da minha mentira, mãe. para. Não olhavam, e o professor, todo mundo estranho, constrangido, ninguém tocava no assunto, e era o assunto, era a capa do UOL, que era o maior portal, não sei o que, né? Era a notícia. Minha vida da minha mãe virou um inferno, eu tava fazendo figurino de uma peça pra minha mãe. Na coletiva da imprensa, ninguém perguntava da peça, só perguntavam do cara que eu tava beijando. Virou um desespero. Aí eu ia na boate quando eu tocava em balada, que eu ainda toco. As pessoas vinham, nossa, né? E vinham me cumprimentar, mas não vinham me cumprimentar, dar um abraço, não sei o quê. Vinham me cumprimentar e dar beijo na minha boca. Ah, para. Como se eu tivesse obrigação. Já que ele é Promíscuo, viado, então é promíscuo. promíscuo pra beijar todo mundo. Gente, o que é isso? Porque agora virou utilidade pública, meu pau, o meu cu, minha boca, entendeu? Eu tenho que beijar todo mundo. Então eu fiquei muito. E aí entrei num processo bem forte outro processo de deprê, porque não tem como. As pessoas não têm noção que causa com o outro, né, cara? É uma coisa doente isso. É uma coisa doente. E aí eu desencanei um pouco. Daí foi uma hora que eu falei, quer saber? Eu não. Dane-se, é isso, esse sou eu vou viver a minha vida, dirigir. Depois de um processo, né, amor? Não é que Depois foi de um simples. processo, parei, desencanei de negócio de ser ator. Falei, vou ser diretor, vou ficar dirigir meu curta-metragem. Calma que eu não quero... Calma. Tá Calma, bom. vamos parar nesse assunto ainda, porque a gente tá falando de um bullying que rolou em sites, em jornais, porque a gente não tinha rede social. Hoje em dia é internet, amor. Que a gente via só esses sites, porque só isso que você conseguia ver as coisas que estavam acontecendo. Tô errado ou não? Você tá certíssima, sabe por quê? Porque o que acontece? Naquela época, não é como hoje, que eu posso fazer um stories no Instagram e eu respondo Sim, do teu e jeito. dou a minha opinião. Lá você tinha que planejar como ia ser essa resposta depois de uma enxurrada de notícias terríveis e botando você em lugares e inventando histórias a seu respeito, a respeito da sua mãe, da sua família, não sei o quê. E eu não... Eu lembro que eu esperei 7, 8 meses e aí eu dei uma entrevista pra Mônica Bergamo, de domingo, de página inteira, que era Eu Sou o Teodoro, e que eu contava toda a minha história, o que tinha acontecido. E aí eu pude me posicionar com relação àquilo pra não parecer que eu tava querendo surfar numa onda de polêmica do site Ego. Mas foi uma dor, porque você foi muito julgado. E não é todo mundo que lia, por mais que a Folha de São Paulo é o maior jornal que tem, ou que tinha naquela Sim. época, não é todo mundo que lia. Então você não podia... Aí depois, dei entrevista, mas aí eu falei, é isso que eu vou falar? E acabou. Depois, anos depois, 4 anos depois, que foi o tempo que demorou pra eu voltar a trabalhar como ator. Mentira. Sim. E aí eu fiz um personagem que a Aguinaldo Silva me chamou, no Sétimo Guardião, que é o Adamastor Crawford, que é um presente, é o meu grande personagem na dramaturgia, que era uma pessoa
que sofria bullying a novela inteira por ter um jeito e não se assumia gay. E no último capítulo ele se assumia gay. Fiz isso e não fiz mais nada. Então é isso, entendeu? Que ridículo. É Você isso. sofreu tudo isso, mas hoje, atualmente, as redes sociais têm um poder gigante. Tanto de colocarem as pessoas, tanto de colocar as pessoas no radar, como também de acabar com a pessoa. Acabar com a sua carreira até. Do dia pra noite. Como você lida com os fake news hoje e os haters? Você responde ou ignora? Eu tenho muita sorte, porque eu acho que… Tenho muita sorte, é ótimo, né? Agora, porque eu já sou tão escancarado, eu escancarei. Tipo, esses 2 anos que eu criei o Tete a Tel, eu começo a conversar muito com os meus seguidores e eu já tinha passado por 2, 3 episódios de depressão, já estava me tratando, não estava conseguindo trabalho como ator, tentando ser uma pessoa que eu não era. Aí eu comecei a falar da minha vida, do que eu sinto, me mostrar realmente como eu sou. E eu já tinha passado por muito hate na época que me tiraram do armário, que o ego foi horrível. Eu me deprimia, eu não podia responder, não dava pra você responder, não ia ficar comentando lá no site ou no UOL, as pessoas me chamando de doente, me chamando de filho da puta pra baixo. Então eu me fortaleci e hoje em dia eu tenho muito poucos haters. Eu tenho, tipo, as pessoas que me seguem, elas são muito fãs da minha honestidade, do meu sincericídio, que me atrapalha muito, que é outra questão que eu tô tentando resolver na terapia. Acho que eu já me escancaro demais e muita gente não tá preparado pra ouvir muita honestidade. Foda-se. Mas aí, mas às Mas vezes se a tratar, gente… querido, porque a real é essa. A real é essa, mas eu não… Verdade dói, né, amor? Dói. Esse que é o problema. Dói, mas Por isso às que as vezes… pessoas não falam. Mas porque- às vezes dói demais, Jane. A gente às vezes tem que entender que nem você não vai sempre as ofender. pessoas estão prontas a Mas ouvir. você não vai ofender. É. Você só vai falar a verdade. Não me pergunta se você não quer saber. Não, exatamente. Às vezes, assim, quando eu faço live semanal no TikTok do Tete a Tel, com as pessoas. Que é eu conversando com as pessoas que me seguem. No Instagram eu faço entrevistas com pessoas que eu admiro, que você vai fazer, né, a live de segunda-feira, Tete a Talk. Ou Tete a Talk do TikTok, eu converso com as pessoas. E todo mundo é muito carinhoso comigo. Mas sempre tem um lá no meio. Isso tem cura. Eu falo, o que tem cura, querido? Eu respondo, tipo, mas eu não me incomodo. Eu pergunto, o que tem cura? Isso que você tem. Eu falo, o que eu tenho? Daí a pessoa para. Daí eu falo, gente, o que você tá falando? Fala pra mim. É porque eu dou uma beijocada em homem? É porque eu pego numa piroca? Você quer pegar uma piroca? É isso, meu amor. O que acontece? E as pessoas gargalham. Eu falo, eu lido numa boa hoje com hate. Ou se é um hate destrutivo com alguém que eu tô entrevistando, e aí a pessoa se dispôs a estar lá comigo, e eu estou sendo o responsável pela exposição dessa pessoa no meu canal, aí eu me sinto na obrigação de responder pela pessoa e falar, querido, você respeita essa pessoa, respeita a trajetória dela, se quer descer o cacete, desce o cacete em mim. Mas isso são, tipo, 2, 3, 4 pessoas no máximo que acontece, e é muito raro. Tipo, quando eu entrevistei a Luana Piovani, por exemplo, que é maravilhosa, mas é sincericida também. Então ela tem muita gente que ama ela tem muita gente que odeia ela, e ela também responde tudo. Então eu falava, gente, cala a boca, ela é maravilhosa, ela tá lá, assume as questões dela, uma puta mulher, Você lê baita tudo story. que Eu leio, aprendi Você a ler. apaga ou não? Não apago, Tá. porque só quando é, tipo, muito pesado, e aí Você tá acha que pode destruindo a ofender pessoa, pode afetar alguém pode ler, uma criança, aí eu tiro. Mas quando é um hate assim, põe a resposta. Eu aprendi com a minha sócia, Marcela, que é tipo, a gente tem que responder, tem que engajar tudo, e realmente as pessoas se sentem ouvidas, e muitas vezes quando você responde esses haters com que eu dou um fora ou que eu dou uma risada, eles desaparecem, eles têm vergonha, eles morrem de vergonha, tipo, tá. Gente, as pessoas falam, você é muito nervoso. Não deu certo. Eu falo, você é muito nervoso. Eu não sou nervoso, gente, só tô falando, fala, o que é? O que você quer falar? Argumenta, quero entender por que você tá dizendo que eu sou isso ou que eu sou aquilo. E muitas vezes, eu rio, eu falo, gente, venham, haters, venham, quer dizer sigam mesmo, quer dizer que o algoritmo tá girando, que o YouTube, a gente durante muito tempo aprendeu que o YouTube é alimentado pelo ódio, né? Você, quando tem mais comentários negativos, quer dizer que você tá fazendo sucesso. Que está sendo entregue para pessoas que não necessariamente são as pessoas que já é o seu fanbase, que você já está conhecido. Quando você está abrindo ramificação, gente, que loucura isso. É uma loucura. Então o ódio alimenta uma parada. Alimenta, porque as pessoas querem ver. Você não quer ver? E o que aconteceu com o cara lá na fazenda que bateu não sei o que? Deixa eu ver. Aí todo mundo começa a ver.
O hate, fulano brigou com não sei quem, piriri, pororó. As pessoas gostam, têm esse desejo mórbido. Então, use isso pra você, Gianni. Tipo, reveja um hater, alguém que te dá uma descida de cacete nas redes, que isso é sinal de que você tá se comunicando com mais pessoas e deixa ela falar, isso, gente, chama esses haters mesmo, vai, deixa esse algoritmo, vai girando, vai girando, vai girando. É isso, gente. Beijo pros haters. Olha, o Brasil tem passado por tempos muito difíceis em relação à produção cultural. A arte, de maneira em geral, vem perdendo cada vez mais incentivos. Como você vê o desenvolvimento e crescimento da arte no cenário político atual do nosso país? Gente. Puta, que menina inteligente, né, amor? Desculpa, vocês querem que eu repita? Nossa! Vocês não estão acostumados Não com tenho nem roupa pra as minhas responder palavras isso! tão corretas, sem Vai. uma gaguejada, sem um errinho, sem um faltando um S, sem uma... Maravilhosa, arrasou, arrasou. Gente, é uma tragédia, o cenário atual, a gente não tem lei de incentivo que as pessoas dizem que você tá mamando na teta da vaca, você não trabalha, você não faz nada, a gente precisa trabalhar. Para trabalhar, a gente Girar a precisa economia também, né, girar amor? a economia, a gente precisa dar emprego para uma classe que é gigantesca no nosso país. A gente precisa movimentar a economia. Nessa pandemia, é só você ver o que teve de gente que teve que recorrer a auxílio emergencial de R$ 300 que não tinha dinheiro para comprar uma Nada. cesta básica, entendeu? Eu tava fazendo Dona Summer, o musical. Eu fiz o figurino do Dona Summer, que é uma peça que tinha patrocínio, tava tudo maravilhoso. Cortou todo o pessoal da técnica, de luz, camareiras, faxineira, atores, produtores. Não tinham dinheiro, gente. Tinha atores que não tinham dinheiro para sobreviver. O povo na fila do osso. E aí, o que aconteceu? A gente tá agora cada vez mais tendo de se reinventar, que é aquela, que lindo, né? É uma característica do brasileiro. A gente se reinventa, a gente improvisa. Improvisa o caralho, gente, pelo amor de Deus. A gente é desesperado, a gente tem que tentar sobreviver de alguma maneira para conseguir expressar aquilo que a gente se formou, que a gente estudou, que a gente tem aptidão para fazer. Então, o que vai fazer? Eu criei o meu canal Tete a Tel. Eu vou lá e que ainda estamos super engatinhando. Mas a arte é desvalorizada, né? A arte inteira é desvalorizada. Cinema acabou. Tipo, a gente não tem divulgação. Teatro, pouquíssimas peças acontecem. As que acontecem são aquelas mais gigantescas, com patrocínios bambambam, que também estão se ferrando. Mas os pequenos grupos de teatro, que não tem qualquer fomento, ou que estão fazendo pesquisa, você está dando cultura para as pessoas. As pessoas precisam. Que estão começando, as pessoas, tipo, acreditam que a gente é vagabunda. Por quê que é vagabundo? Porque o que parece ter um falso glamour, que você estar em cena fazendo uma atuação, ou você fazer qualquer coisa que envolva a arte, é supérfluo. Como assim é supérfluo? É uma profissão tão legítima quanto um engenheiro, e importante, quanto um advogado, quanto um político. A gente está lá para questionar incertezas, questionar a maneira que a gente está no mundo, fazer a gente pensar, né? E mesmo entreter, ou dar um respiro, dar uma risada para as pessoas. Para abrir esses assuntos, pôr esses assuntos em pauta e abrir a mente e fazer o questionamento. É isso. É fazer através de, por exemplo, a gente está aqui. Estamos falando com uma conversa fluida, mas a gente está fomentando questionamentos. Espero que a gente esteja comunicando com pessoas que estão ouvindo, que estão vendo a gente. A gente fala através de questões aparentemente de vivência também. De vivência, que parece é uma bobagem. Não é uma bobageira. A gente está aqui falando de questões essenciais, existenciais. A gente está ajudando, provavelmente, ou pelo menos eu estou tentando, né? Tentando ajudar pessoas que podem estar com um problema psicológico, que podem estar sem uma razão de ser e estar na vida. Sim. E mostrando um lado que às vezes ela não conhece também. Não conhece, que ela recebe de uma maneira aparentemente leve. Sim. Mas que está questionando. Através do humor que eu faço no meu canal,
Eu faço muitas piadinhas que não são piadinhas indefesas e inocentes. Elas são piadas, elas são engraçadas, mas elas questionam algumas coisas. E acho que isso é o papel da arte. A gente tem que Total. questionar a nossa existência de uma maneira lúdica. E você destruir isso transforma a gente em seres mais burros, onde a gente não faz analogias, a gente não Uhum. para pensar, interpretar o mundo, ver de uma maneira mais Melhorar, poética, crescer. melhorar, tentar entender. A gente vê tudo de uma maneira muito burra, muito literal. E você matar a arte é você transformar a gente botar cabresto na nossa cabeça E é isso aí. é isso aí, gente. Falei certo? Falei, Não, foi tipo, mal, botar a gente. cabeça e deu, e é isso E aí. é isso. Não sei se eu falei certo, acho que eu sou Falou. meio confuso Não, mas não tem certo e errado. Você falou. É isso, gente. É isso. Estamos Mas essa crise toda, recentemente, que a gente passou, trouxe um prejuízo enorme, eu acho. E todo mundo, acho que vive disso de arte, para a indústria do entretenimento. De certa maneira, mudou a forma como o público consome shows musicais, peças de teatro e stand-up comedy, por exemplo, passar tudo por online. Sim. Como que você enxerga o futuro a longo prazo do setor? Olha, gente, eu acho que o futuro é cada vez mais online. A gente fez muita peça virtualmente. E a gente percebeu que o povo cada vez mais está perdendo este hábito de ir a uma casa de espetáculo, de ir ao teatro. Gente, tem peças ótimas, é uma experiência maravilhosa você estar. Ainda mais que a gente passou por esse momento necessário de recolhimento, onde a gente não podia interagir com as pessoas. Trocar de perto sensações é uma experiência inigualável. Você ir a um espetáculo e ver tudo que se Viver aquilo. envolve, viver aquilo, perceber um texto sendo dito perto de você, uma música cantada perto de você, ver a luz sendo feita, o cenário, a figurino, todo o espetáculo sendo montado. É uma experiência inigualável. Eu vejo que as pessoas têm tido uma tendência a consumir cada vez mais nas redes sociais os conteúdos curtos, de Nossa, é 15 muito rápido, né? segundos, de 30 segundos. Eu acho que a gente está num momento que a gente está cada vez mais em pílulas, com a atenção mais pulverizada, mais TDAH possível. Mas eu acho que eu tenho a esperança de que a gente vai chegar numa saturação Uhum. e a gente vai sentir uma necessidade de uma experiência um pouco mais Profunda. imersiva, profunda e um pouco mais extensa. Então, os conteúdos de 15 segundos eu acho que vão voltar. A gente vê até mesmo no TikTok, eles estão abrindo ferramentas de 5 minutos, 10 minutos, pra gente. Não tô falando que a gente tem que ir lá no teatro ficar 3 horas, ver Lógico uma peça que não, cabeçuda. amor. O teatro também está se reinventando, a teledramaturgia, o cinema também está se reinventando para essa assimilação de informação de uma maneira mais rápida e com raciocínio mais imediato, mas não menos profundo. Eu acho que a gente está num momento de adequação, de transmissão de mensagem e de absorção de ideias. Nossa, gente. Falei tão lindo, né? Espero que tenha feito sentido. Uau. Nossa, a gente tá arrasando. A gente é muito inteligente, Jane. Nossa, a gente é muito inteligente. Tô chocada, alguém vai descobrir esse nosso talento. Vai, vamos. Olha, de alguns anos pra cá, grandes atrizes brasileiras e internacionais têm denunciado casos de assédio moral e sexual praticado por diretores e produtores. Alguns homens ainda acham que ter poder dá a eles o direito de assédio. O que você acha que deve ser feito para combater e minar esse comportamento tóxico? Tem que falar. Eu tenho falado muito sobre esse assunto. No meu canal é um dos pilares. Quando eu falo de sexualidade e autopercepção, eu tenho um quadro que chama #MinhaPlayboy. Eu tenho coleção da Playboy desde o primeiro Ai, meu volume. primeiro marido tinha. Tinha? Tinha, vocês podiam ter trocado. Eu tenho todas. Ele não tem todas. E aí eu desenvolvi muito do meu senso estético enquanto diretor de arte, enquanto figurinista, na Playboy, porque a Playboy era das poucas revistas nos anos 80 e 90 no Brasil que tinha editoriais com grandes fotógrafos, com grandes stylists, que as pessoas iam para o país. Maravilhosa. Quase fui deportada uma vez por causa da Playboy, sabia? Jura? Eu comprei no aeroporto pra ler uma matéria que tinha umas matérias incríveis na Playboy.
numa ilha. Eu fui numa ilha no Caribe e tal, fotografar. E na hora que chegou, eu passei na revista, veio um monte de policial. Pornografia. Falei, oi? Oi, desculpa. Não tenho droga, não tenho nada, gente, pelo amor de Deus. Foi nessa revista que você está trazendo pornografia até eu entender isso tudo, né? Para o nosso país, tal. Você tá me barrando por quê? Só para entender aqui. Eu não trouxe meu visto, ele falou, não, a revista. Eu falei, joga no lixo, amigo. Eu só tava lendo. Gente. Desculpa, é que eu não queria deixar no meu lixo, no avião. Eu quase fui deportada. Eu fiquei 1h30 tentando entender que uma revista podia. Eu falei, é uma mulher nua? Esse Mas mundo é tá tudo muito sorry. careta, né? Exatamente, misógino. Mas por falar em misoginia, mas tudo isso pra falar o que aconteceu. Eu entrevisto essas pessoas e eu falo de autopercepção, sexualidade, a partir de eu entrevisto ou pessoas que posaram pra revista e contam da experiência, como foi, Sim. ou pessoas que não posaram e têm a revista da sua vida, que você lembra, entendeu? E aí, e por que ela faz parte da sua vida e qual a Sim. questão, assim, que faz a revista ser importante. Tipo, a Gabriela Prioli foi dar entrevista pra mim, aí falou da Galisteu. Não, da Galisteu não. Porque a da Galisteu muita gente lembra da Galisteu. Falou da Dani Bananinha, que já vai imaginar que a Prioli vai gostar da Playboy da Dani Bananinha, porque a Dani Bananinha tinha um peito que ela queria usar igual pra botar uma prótese igual a dela. Jura? Juro. E aí ela, mas independente, eu uso isso pra falar. Gente, que louco. Numa foto, né, ela viu o peito. E o peito, mas eu não ia acreditar muito numa foto, se eu visse para Mas ela reproduzir. acreditou, ela acreditou. Eu ia querer ver. Eu, quando fui fazer minha prótese, eu pedi pra uma menina, eu falei, posso ver teu peito? Nossa, com quem você fez, amor? Eu quero esse Pra peito. pegar tudo, pra saber tudo. Pra saber, né? né, amor? Não sei, né? Vai estar aqui dentro, vou passar a cirurgia. Ela queria a imagem lá. É. Mas aí eu falo muito de sexualidade com várias mulheres. E eu percebo Que é um que assunto... que é um assunto muito recorrente. Mas muito recorrente. E que todas, de alguma forma, passaram por algum assédio, algum abuso, alguma espécie de invasão e isso não pode continuar sendo assim. E é o Tiveram que se normal. calar. E que tiveram que se calar. E agora tem eu vi uma sequência, eu vi 2 documentários agora que abordam esse tema, que aconselho as pessoas a assistirem. O primeiro se chama Secrets of Playboy, que acabou com a Playboy pra mim. Porque tipo, eu sou fã da Playboy, que são 10 episódios, 12 episódios, de mulheres de todas as Playmates que posaram para a Playboy. Secrets of Playboy. Que conta a história do Hugh Hefner, aquela mansão que a gente sempre aprendeu, que ele era, tipo, maravilhoso, piporó. E aí você vai ver, eles separam várias Playmates, as mais lindas, glamurosas, não sei o quê, todas abusadas, estupradas, passando por situações do tipo... Tinha Playmate tinha as famosas, que eram numa capa, e tinha o pôster central que você abre, assim, que era Girl Next Door, assim. Que era uma bonita, assim, eles botavam... E cada uma tinha uma por mês. E no final do ano tinha Playmate do ano. E aí elas começam a ir a voz, que tipo... dar voz isso e começar a dar entrevista nesse documentário, que elas todas tinham que ir a Playboy Mansion, que tinha um glamour do Playboy Mansion, só que não, elas tinham que participar de situações e transar com pessoas, com patrocinadores, que o Hugh Hefner era um baita de um abusador, que todas foram, de alguma forma, obrigadas a passar por situações as mais tenebrosas possíveis. E aí você para pra imaginar. A imagem que a gente tinha da Playmate do ano, que era com aquela direção de arte deslumbrante, a mulher lindíssima, tava lá ferrada. Sendo abusada. Abusada. E o outro documentário que eu vi, que é o mais punk, que é da sua área, que venhamos e convenhamos, né? Os modelos têm esse drama muito, muito punk, que chama Scouting Models. Scouting Models. O que é isso? É um documentário de 3 episódios da Carré Otis. A Carré Otis era uma modelo, top model dos anos 90, que fez um filme que chamava Orquídea Selvagem. Ela era, tipo, muito, muito linda. E ela, o que aconteceu? Tô me comunicando. Contando aqui. A Carré Otis juntou 14 modelos. E a Carré Otis era uma super top model. Ela foi capa da Vogue nos anos 90, junto com a Linda Evangelista. E ela era uma menina que era uma família pobre nos Estados Unidos, era muito bonita, não tinha estudado muito, e ela falou, vou tentar ser modelo, não sei o quê. Foi numa agência, levaram ela para uma agência em Paris, e ela falou, não tenho nada a perder, vou para Paris. E ela ficou num apartamento do Booker, que era o marido da Linda Evangelista, que era um puta cara milionário.
E ela ficou lá. E ela era abusada 3 vezes por semana pelo marido da Linda Evangelista. A Linda Evangelista ia pra viajar o mundo inteiro, fazer as fotos, não sei o que. E ela tinha que transar com ele. Ela se sentia na obrigação de transar com ele para conseguir os trabalhos. Ela mostra no documentário a primeira capa da Ellie que ela fez quando ela tinha 17 anos, deslumbrante. Ela falou: pois é, esse dia é um dia anterior, dessa foto ela tinha sido estuprada pelo meu booker. E aí, junta várias. Aí você vai ver todas lá com 50 anos. Só o que vocês esperavam. John Casablancas. John Casablancas é um baita de um abusador da elite. E eu não sabia, porque eu achava, tipo, Look of the Year, uma coisa glamurosa, tudo lindo, piriri pororó. Uma mulherada sendo abusada constantemente, com 15 anos. Ele casou com uma menina de 15. Pois é, e aí falava assim… Ele… Não era de 15? Eu não sei, era uma coisa menor de idade. E falava assim, o que mostra lá que ele e os outros bookers… Não é normal, gente. Não é. Desculpa, pode ter amor em qualquer coisa, mas uma menina de 15 anos é uma menina de 15 Você que, anos. quando você fala começou com 13 anos, eu lembro, ela falou, nossa senhora, imagino que você não deve ter passado. Porque assim, essas meninas… Os bookers… Minha mãe tava comigo o tempo inteiro. Você tinha essa sorte. Só que o que acontecia? O João Casablancas ligava pra sua mãe, aí falava, vou levar a sua filha pra Paris, deixa que eu tomo conta dela. Depois eu vou te contar uma história, porque não é… Ai, eu vou lá pra te contar o que aconteceu comigo. Você vai contar. Que me falaram não teve abuso, até porque eu não ia sem minha mãe. Então, eu ia no trabalho. Minha mãe estaria aqui, sentada comigo. E, amor, eu tô indo trabalhar, não tô indo fazer uma porra nenhuma. Por que ela não pode estar aqui? Exatamente. Ela tá quieta, ela não tá atrapalhando. Você conseguiu, então, mas é maravilhoso. Minha mãe, então eu não passei Não por passou por situações isso. assim, porque uma vez só pegaram no meu peito uma prova de roupa, que daí eu fiz um escândalo. Puta Pois que é, pariu, tá vendo? amor, Não que eu pode falei, fazer isso, invadir o espaço da pessoa. Agora eu desci da prova de roupa, eu falei assim, deixa nenhuma menina aí subir aqui, porque esse cara é um tarado, um filho da puta, que ele vai, assim… Todas as crianças, eu já era um pouco mais velho. Escroto do cacete. Não, e aí assim, tudo bem, senão a gente vai ficar falando horas disso, mas é que é um assunto que assista esses Scouting Models. Você só tá respondendo a minha pergunta. Eu tô respondendo sem parar aqui, mas essa eu acho, é uma história que eu fico muito incomodado, entendeu? Eu namorei com 2 modelos. E eles passaram por situações e nunca falaram. Isso homens também. As pessoas também têm que falar agora também. As mulheres, obviamente, a grande maioria é surreal. Mas os homens, e principalmente os homens modelos, que são super objetificados. Atores que não têm coragem. Porque tudo que acontece, as pessoas não têm uma estrutura, muitas vezes, familiar de suporte, não tem uma estrutura financeira, tem que, muitas vezes, ajudar a família. E acha que vai perder o emprego com pessoas que têm um poder acima… que não vai conseguir trabalhar não vai fazer desfile, não vai fazer editorial, não vai fazer campanha, não vai fazer novela. E aí eu tenho… Gente… E não é só ganância de glamour, é se sustentar. É se sustentar. E não é porque a pessoa é bonita e passa essa imagem de glamour, não quer dizer que ela não passe por situações horrorosas. Exatamente por… É porque eu falo especificamente de atores e modelos… porque são figuras que trabalham com a imagem, com a beleza e com o desejo da pessoa. Mas também acontece isso em outras profissões. Eu acho que, assim, o movimento Me Too tá aí e nunca mais pode sair. Eu acho que não é… Quem fala que é mimimi vai pra puta que pariu, entendeu? Não é. Tem que vir à luz para as pessoas serem punidas, porque vocês causam cicatrizes nas pessoas pro resto da vida. Pro resto da vida. Quando eu falo assim, o bullying que eu sofri, eu tenho cicatrizes até hoje. Pessoa que foi estuprada, que foi abusada, que passou por situações de assédio, guarda isso para sempre. Isso, muitas vezes, pode até culminar numa repetição. Isso, e numa repetição de comportamento também, porque a pessoa começa a achar, se for dependendo da idade da pessoa, vai achar que é normal fazer isso, vai repetir esse padrão de comportamento com outras pessoas, vai abusar de outras pessoas. Eu acho uma tragédia, acho que é muito importante. Sim, esses filhos da puta têm tudo que ser preso, tem tudo que ser sair à luz. Eu sou… Vira à tona, vira à luz, sei lá. Jeff Epstein também teve aquela série, você viu ou não? Nossa senhora. O Harvey Weinstein também, o Jeff… Sim, Jeff… Pois é! Você só… Vai ver, vocês colocam… O que mais tem agora são essas histórias. E são pesadérrimas. São pesadérrimas. Mas a gente precisa saber. Precisa saber. Tem que expor essas pessoas, porque isso não é normal. Mães, pais, fiquem muito atentos aos seus filhos, que principalmente, não que eu tô falando que as pessoas maiores de idade não sejam abusadas e não sejam estupradas, elas são. Óbvio. E humilhadas. Mas você que é responsável, que tem filho jovem, uma filha jovem, criança, não sei o quê, fiquem muito atentos aos sinais.
o conscientizem, deixem eles espertos, se vão trabalhar em algum lugar ou se estão em alguma situação, Ou seus vão em comportamentos. não é só trabalho, né? Não, estão sozinhos, vão Sociedade. viajar, Quem viver em vai sociedade. cuidar? Exatamente. É tipo, a gente precisa. É muito importante. E eu não quero ser careta, essa coisa de sexualizar também criança. Isso não é sexualizar, é Não, ensinar. eu tô falando, mas quando sexualizam a criança, ou expõe as crianças muito cedo à Sim. sexualidade, eu acho Você sabe, muito né? delicado. Exatamente. Eu acho uma temeridade, eu acho que é acelerar processos que tem que fazer. E eu vejo, às vezes, nos vídeos, eu acho muito legal de se assistir. Na escola, tem gente ensinando as crianças a como identificar uma situação de assédio, identificar uma Que aquilo situação não é de normal. abuso, que aquilo não é normal, exatamente. Explicar pra criança que aquilo não é normal. E que tem que perguntar para os pais, tem que falar com alguém que sinta confiança, o que está acontecendo. Não tenha vergonha, gente. Não tenha vergonha. A gente tem que acabar com esse ciclo podre, entendeu? Todos somos competentes, todos temos o nosso valor. E se o nosso trabalho envolve beleza ou envolve o desejo, que seja, guarda na tua cabeça, entendeu? Não vai querer, não se sinta no direito de pegar, invadir o espaço da pessoa sem essa pessoa te dar uma autorização. Eu amo quando você finaliza. Vai lá, vai, você. Vai, agora pode ir. Da sua opinião, eu boto num tom nada a ver, né? Que eu levo um susto, calma aí. Bom, na sua opinião, Aham. qual a importância social e política de tantos artistas ao redor do mundo saindo do armário e se assumindo publicamente? Vai. Hoje, amor, é a coisa mais... Você sofreu pra cacete, né? Numa época, hoje é normal se ver. Sim. Não que é normal como a pessoa é recebida e tal, mas você vê muito mais. Sim, sim, eu acho ótimo. Acho importantíssimo, e é isso. Estamos falando de representatividade. Precisamos ter diferentes corpos, diferentes orientações, diferentes tipos, tudo. E a gente precisa trabalhar. Não é porque a gente é gay, ou é lésbica, ou LGBTQIA+, que a gente tem que só fazer... não pode trabalhar. Eu não, estou falando do meu local de fala enquanto ator. E hoje em dia eu até parei pra pensar, tipo... Eu falava, por que eu não posso fazer um heterossexual, né? Porque quantos personagens... O Vitor de Castro falou isso. Tanto ator Amor, heterossexual tu ia ser faz foda pra papel... cacete. Tanto ator heterossexual faz personagem gay, e gay nunca pode fazer personagem de hétero. Hoje em dia, isso eu vejo começando muito timidamente a mudar. Ou mesmo assim, ok, gente, e por que os personagens têm que necessariamente... o gay tem que ser sempre uma coisa caricata, uma coisa piadista, aquele o cro, que tem o seu valor, o cro. Óbvio. Mas existem outros tipos de gays. Existe o gay bear, existe o gay travado, o gay dentro do armário, o gay nervoso. É uma característica. A pessoa... Você tem que falar. Eu sou heterossexual? Não. Óbvio que não. Você, enquanto heterossexual... Não, eu, enquanto gay... O que tem? É tipo, loiro, moreno, sou gay. Então, isso não tem que interferir. Eu acho que todo mundo tem que... verbalizar, gente. Assim como verbalizar a situação de assédio, de abuso, tem que verbalizar as suas características, a sua sexualidade. Quer dizer, olha aí, eu já tô bem louco, caótico aqui. Bem, que é uma eu questão gosto. que mexe comigo, porque assim, na verdade, eu não deveria ter que falar, porque eu não preciso ter que falar para trabalhar sobre a minha sexualidade, o que acontece. Nem se eu transo com mulher, se eu transo com homem. Se eu não transo. Se eu não transo, ou se eu só transo quando envolve emoção e eu sou demissexual. Ou se eu pego a árvore. Por que eu tenho que falar da minha vida sexual, entendeu? Só que, infelizmente, a gente tem que falar, porque a gente tem que mostrar para as pessoas que estamos em locais de destaque, estamos trabalhando e temos uma representação. Não estamos trabalhando tanto assim, não. Eu não estou trabalhando assim. Eu estou criando as minhas oportunidades de trabalho. Mas quando eu vejo... Eu acho lindo a gente ter visto lá na última novela o galã assumidamente aparecendo de paparazzi ali na praia, no Rio de Janeiro, beijando o namorado. Maravilhoso. Me ferro. Eu sou da geração que se ferrou. Agora tem uma galera pós-Pablo que tá trabalhando aí, é gay, e tá maravilhoso, está tudo ótimo. Me chamem pra fazer papéis, gente. Eu sou ótimo ator. E também posso fazer um
Um papelzinho. Um papelzão. Não, eu tô falando... Porque você vai falar, fazer um gay. Eu não preciso ser sempre o gay, eu posso ser hétero. Ou o hétero pode ser gay, ou posso ser DM, eu posso não sei o quê. Gente, eu acho assim, eu acho importante as pessoas saírem do armário como um exemplo de representatividade. Mas que isso também não seja uma condição para você conseguir trabalhar. Que nada seja uma condição, entendeu? Tipo, eu sou... gente, tô me confundindo. Mas Não. Mas é assim, que não seja uma necessidade, que eu não tenho... Ele fica bravo com ele, né? Eu fico bravo comigo, essa autocrítica, gente. Ai, Teodoro, pelo amor de Deus, hein, seu louco! Mas Dá pra entender tudo que você tá falando, você não tá se confundindo, não. Mas é assim, você, por exemplo, que a gente venha aos holofotes e fale da nossa sexualidade, mostre os nossos namorados, os nossos maridos, os nossos filhos. Pra não ter que fazer isso sempre também, né, meu E que não seja uma questão, e que daqui a algum tempo a gente caminhe para do tipo, é isso, são as novas estruturas, são as estruturas que sempre existiram, estão sempre aí, e que não seja uma necessidade, que eu não tenha que falar e militar. Mas agora a gente precisa militar. A gente, infelizmente, precisa militar e precisa que as pessoas nos vejam e entendam e recebam. E é isso. Daqui a pouco a gente vai ser só uma característica. Amor, que camisa maravilhosa, né? Puta lá que louparia. A hora que eu vi essa camisa agora... Você gostou? Não, amor, esse trabalho, esse recorte, a laser... É transparente, eu vi... Então, na hora que eu vi a transparência, eu falei, caralho... Será que dá pra ver meu mamilo? Ai, que delícia. O meu dá pra ver também. A gente é um mamilo. A mulher tem o mesmo mamilo que ele. Temos mesmo. E é sensível também, como o dele. Não, só que balança um pouco quando a gente corre. Mas pra mim, o meu não é muito sensível. Eu queria que fosse cada um sensível. tem a sensibilidade, amor, que nasceu para ter. Ai, amor, sem palavras para agradecer. Pessoas para te seguir, conversar, para xingar você. Haters é sempre muito bom. Seus canais. Ai, gente, eu adoro dar um serviço tão importante. É o seguinte... Theo Cochrane é a minha página pessoal, meu Instagram. Theo Cochrane, TheoCochrane é o meu Instagram pessoal. Mas aqui a gente divulga o meu trabalho, que é o Tete a Tel. O Tete a Tel, como se fosse tete a tete, assim. Tete, T-E-T-E-A-Tel, T-H-E-O. Tete a Tel eu estou no TikTok, no Instagram, no YouTube, em breve no Spotify. E na bio tem tudo, né? Se você entrar ali, você consegue vai no link, vai no Instagram, gente. A gente tem muito conteúdo divertido, conteúdo cabeçudo, conteúdo familiar, serviço. Entretenimento, tem entrevistas, em breve vai ter a live dela no Tete Talk. Isso, toda segunda-feira, 7h da noite, a gente tem live no Tete Talk no Instagram. E quarta-feira, 6h15 da tarde, a gente tem no TikTok a live Tete Talk também. E em breve a gente vai ter terceira temporada de Tete Tel no YouTube. Paixão no coração. Esqueci a última vez de falar os nossos. Falo de vocês, né, gente? Vamos lá, Jana Bertoni. Os nossos canais. No Instagram, @closecerto_podcast. Aqui no YouTube você já tá aqui, então não precisa saber. É só ativar o sininho. Mas eu podia falar do YouTube pra quem tá escutando a gente no Spotify, meu amor. Olha, eu não sei qual que é. E agora? Você também não sabe, né? Pelo amor de Deus. Olha assim, I'm so sorry você. Eu juro que no próximo terá. No Spotify, Close Certo com Giane. Eu aqui. A gente tá muito influencer, né, gente? Eu tô... A gente é multiplataforma. Ela faz aqui o serviço, eu dou o serviço ali no Instagram, a gente passa nos stories. Tem que ser mais bonita. A equipe tá ali, ó. A gente vai gerar um outro conteúdo agora, gente. Até o próximo. Até o próximo, gente. Beijo!